Olá, eu sou a professora Ana Flávia e nós estamos na nossa videoaula de número 6. Hoje nós vamos falar sobre os textos normativos ou textos jurídicos. Mas o que são os textos normativos? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês antes da gente começar. Já ouviram falar desse livrinho? Ele é um excelente exemplo de texto normativo. Ele é a carta magna do nosso país. Ele quem rege as leis do nosso país. É a Constituição. Querem outro exemplo? Já ouviram falar muito desse, hein? Na escola? Quando eu falto demais, quando eu não entrego as atividades. Olha, eu vou chamar o conselho tutelar. Tá tudo aqui, ó. E só para lembrar uma coisinha, o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala só que vocês têm direito, não. Aqui fala que vocês têm deveres. Muitos deveres, inclusive. E só mais um exemplo. Aqui tem todas as legislações pertinentes aos problemas étnico-raciais que existem no nosso país. Só existem esses, professora? Não, existem muitos outros textos normativos e jurídicos no nosso país. Esses são só alguns exemplos, esses são os que estavam mais fáceis ali, ó. Vocês veem ali atrás, nas minhas prateleiras de livro, ali, aqui, ó, onde tem uma coruja, um livrinho na mão, ali é a minha prateleira de textos normativos e jurídicos. Inclusive, o livrinho que está do lado da coruja são textos normativos relativos à escola. Mas ele era muito grande para tirar, eu falei, não, quero os menorzinhos para mostrar e os mais conhecidos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essa esfera, com os textos que normatizam a sociedade, ok? Vamos começar a aula? Bom, então, como eu falei, textos normativos. Para que eu preciso aprender isso, professora? Nossa, coisa chata. Eu sou só um adolescente. Eu não quero saber de texto normativo, eu não quero saber de lei. Mas você vive em sociedade. Você vive em sociedade e você precisa aprender tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que é o seu direito. Lembra lá na carta de reclamação? Para você reclamar, você precisa conhecer quais são os seus direitos. E onde eu encontro os meus direitos? Lá no Código de Defesa do Consumidor, que é um texto normativo. Olha aqui, ó. Ele é um código. Ai, professora, maltrataram a minha avó. Onde eu vou encontrar quais são os direitos dela? No Estatuto do Idoso. Eu moro num prédio. Eu tenho um vizinho que faz muito barulho depois de um certo horário. Esse prédio, ele tem um regulamento. Certo? Então, os textos normativos, eles servem para me trazer normas. Olha a palavra norma dentro de normativo. Por isso que eles são da esfera jurídica, tá? Em alguns casos, não é só da esfera jurídica, porque eu encontro regulamento fora da esfera jurídica. Eu posso ter um regulamento de um concurso de dança, de um concurso de show de talentos, mas eu preciso de normas. A gente só vive em sociedade, vive bem, se nós tivermos normas e as pessoas seguirem, né? Fica complicado você viver em sociedade, cada um fazer o que bem entende. A gente precisa lembrar que o meu direito acaba onde começa o do outro, ok? Então, textos normativos, eu coloquei só alguns, existem muitos outros. Então, regulamentos, tratados, estatutos, decretos, diretrizes, leis, declarações, códigos, tudo que normatiza, que regulamenta a nossa vida em sociedade. Alguns são publicados impressos, outros são compilados e saem em forma de livros, como eu mostrei a Constituição, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Os textos normativos, como eu falei então, ele é um conjunto de regras. Vamos lá? Deixa eu marcar aqui, como eu gosto de fazer, para ficar bem claro. Ele é um conjunto de regras, de normas, de preceitos, tudo aquilo que alguém deve seguir.
Para quê? De novo, para um bom andamento de uma sociedade. O Código Civil, o Código Penal, ele serve para que nós saibamos quais são os direitos, os deveres e as punições das pessoas. No Código Penal, eu encontro quais são as punições quando alguém mata, quando alguém rouba, quando alguém furta, quando alguém sequestra. E para que ele serve? Ele é destinado a reger, a controlar o funcionamento de um grupo. De novo, vivemos em sociedade, é um grupo de pessoas, de um país ou de uma determinada atividade. Como eu disse lá no slide anterior, eu tenho um regulamento para um concurso de redação, um show de talentos. Se eu não tiver normas, como é que a pessoa que fez a inscrição vai saber qual é o passo a passo desse concurso? Qualquer um faz a inscrição e pode ganhar? Não tem critérios para saber quem vai passar por cada etapa? Não é assim. Para o bom funcionamento, seja de uma atividade recreativa ou de uma atividade de convivência social, eu preciso ter regras. É por isso que na escola a gente cobra tanto as regras de vocês, porque vocês precisam aprender que a vida em sociedade é regida por regras. Quais são os aspectos textuais? O que precisa ter num texto normativo para que ele seja um texto normativo? Geralmente, o texto é escrito no presente do indicativo. Por que no presente do indicativo? Porque ele me dá a ideia de assertividade, de segurança. Eu sei que aquilo acontece. Eu estou assegurando para o cidadão que aquilo acontece. Tá bom? É firmeza de ideias. Então, como eu coloquei aqui do lado, esse texto precisa ser claro, preciso. Ou, no caso de um regulamento, eu posso ter a predominância, ou seja, posso ter a maior parte dos verbos no futuro do indicativo, aquele futuro que eu sei que vai acontecer, porque ele é um texto injuntivo, porque ele me dá instruções. No regulamento, eu encontro as instruções do que vai acontecer, o passo a passo desse regulamento. As inscrições serão na tal data. As fases desse concurso serão de tal maneira. Então, isso é um texto injuntivo. Eu tenho instruções e orientações. Lembrem-se, quando eu escrevo um texto normativo, eu não posso deixar o meu leitor, eu não posso deixar quem lê esse texto com dúvidas. Eu não posso pegar uma lei e ter dúvidas no que vai acontecer. Esse texto precisa ser claro. A pessoa que lê precisa saber o que vai acontecer. E não pode ter duplo sentido. Muito importante isso. Seja numa lei ou num regulamento. Não posso dar brechas para que a pessoa ache que ela pode fazer o que ela quer. Um texto normativo, ele tem uma sequência muito clara, seja um regulamento ou uma lei maior, que seja para o país inteiro. Então, eu tenho um preâmbulo ou um cabeçalho. Por exemplo, aqui na Constituição, ela tem um preâmbulo, pequeno, mas ela tem um preâmbulo. Um texto curtinho explicando por que é que ela foi escrita. As leis vêm com normas gerais explicando qual é o funcionamento dela. Por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, explica quais são as normas dela, de que maneira ela vai ser aplicada. No caso, vou usar de novo, que está aqui mais perto de mim, a Constituição. Ela tem títulos, ela tem capítulos, e lembra, vai do amplo para o restrito. Ela vai do maior e vai afunilando. E seções. Então, eu tenho o título 1, dentro do título 1 eu vou ter o capítulo 1, dentro do capítulo 1 eu vou ter a seção. A seção são partes dentro desse capítulo. Dentro das seções, eu posso ter uma subseção, os artigos. Dentro dos artigos, eu vou subdividir, isso se chama inciso. Os incisos vêm em numeral
romano, sempre, tá? Dentro disso, aliás, após isso, eu tenho os parágrafos. Terminei de colocar tudo que eu quero na lei, vem as disposições finais. Ou as disposições transitórias, que são aquelas que podem mudando com o tempo. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem disposições transitórias, porque ela foi modificando com o tempo. Ela foi escrita em 1990, nós já estamos em 2020 e ela teve muitas alterações. Agora vamos lá que eu vou mostrar exemplos. Peguei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi escrita logo após a Segunda Guerra Mundial, por conta de toda a barbárie que houve. Então, existe um preâmbulo, quem quiser procurar depois, falando por que é que ela foi escrita, por que é que ela foi promulgada, essa Declaração de Direitos Humanos. São 30 artigos dentro dela, e ela fala quais são os direitos dos humanos, enquanto seres humanos viventes na Terra, por que eu não posso matar, qual é o respeito que eu devo ter ao próximo. E aí aqui tem um pequeno textinho, isso é o preâmbulo, tá? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos, e aí continua, ele vai explicar por que essa lei foi escrita. Peguei o capítulo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que fala sobre as medidas socioeducativas. Então, vejam, o capítulo vem em numeral romano, o nome do capítulo está aqui, das medidas socioeducativas, seção 1, ou seja, tem mais seções, tem mais partes dentro desse capítulo. Seção 1, em numeral romano novamente, disposições gerais. Ele vai dizer o que será essa seção 1. Artigo 112. Lembrando que até o número 10 eu falei em numeral ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, até o 10. Do 11 em diante, artigo 11, artigo 12. Então, artigo 112, tá escrito aqui. Esses numerozinhos que estão aqui embaixo, em numeral romano, eu chamo de inciso. Eles são os incisos. Vendo? Aqui, ó, esses numerozinhos em romano. Esses são os incisos. E aí eu sempre falo, inciso 1º, advertência. Inciso 2º, obrigação de reparar o dano. Embaixo vem os parágrafos. Aqui, ó, os parágrafos. E eu coloquei até o símbolo do parágrafo para vocês identificarem. Esse símbolo tem nos teclados e tem gente que não sabe o que é. Isso significa parágrafo. Então, parágrafo 1º, a medida aplicada ao adolescente. E no caso aqui desse capítulo tem 2 parágrafos. Tá bom? E tem mais uma coisa importante que vai aparecer nos exercícios. Quando a gente fala de lei, existe um termo chamado caput, que vem do latim, que chama cabeça. O que é o caput? É a ideia central do artigo que você está lendo. Então, no caso aqui do artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Qual é a ideia central? Qual é o caput do artigo 112? É a aplicação da medida socioeducativa, a aplicação do ato infracional. Ok? O que vai ser feito? Qual é a pena que esse adolescente sofrerá? Tá? Então, aqui tem a ver com o artigo. Bom, a aula é sobre isso, sobre os temas, sobre os textos, normativos. Existem muitos textos normativos em sociedade. Espero que tenha ficado compreensível. Fica mais fácil quando a gente começa a lidar com isso no dia a dia, quando a gente tem uma certa vivência. E vocês verão nos exercícios alguns exemplos, inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então,
Um grande beijo para vocês e até a próxima videoaula.